Olá, tudo bem? Eu sou a professora Júnior, eu sou especialista em orientação educacional, psicopedagogia, educação especial e autismo e sou mestra em educação pela Universidade Católica Dom Bosco. Então hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o transtorno do espectro autista, que dentro desses transtornos estão o Asperger e o autista. Então, as características é que vão determinar se o indivíduo é ou não um autista ou um Asperger. E quais são essas características? Uma tríade: comunicação, comportamento e interação. Comunicação é o diálogo mesmo, a interação que acontece através do diálogo. Os distanciamento social, que muitas vezes o Asperger e o autista têm, e os comportamentos repetitivos, os estereótipos, né? Falar como na terceira pessoa, ele gosta disso, ele faz isso, se referindo ao próprio indivíduo. Então, como é que eu posso caracterizar o indivíduo como sendo autista? Não é uma característica apenas dessa que eu posso determinar se o indivíduo é autista ou não. É o conjunto dessa característica. E não se determina ou se diagnostica um autista apenas na primeira avaliação. A avaliação tem que ser feita por um neurologista, por um psicopedagogo, por um fono. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai fazer essa avaliação. Porque muitas vezes uma avaliação errônea de uma criança tímida, de uma criança com dificuldade na fala, uma dislexia, uma dislalia, às vezes acaba prejudicando o diagnóstico precoce dessa criança. Em torno dos 3 anos, essa criança começa a ser diagnosticada com precisão, se bem que em muitos casos aparecem as características antes, né, mas só a partir dos 3 anos é possível determinar um diagnóstico para um indivíduo. Por quê? Porque a criança até os 3 anos, ela faz repetição mesmo de palavras, você fala, ela repete, às vezes ela é tímida, ela tem dificuldade na socialização, ela tem dificuldade na comunicação, só que nós temos que observar que se isso perdurar além dos 3 anos, a gente tem que fazer uma avaliação mais detalhada. Como que é feito essa avaliação? Observação. Psicólogo tem testes que podem ajudar, só que a observação da família, desses especialistas, é que vão fechar o diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico não é dado em ressonância magnética, em eletroencefalograma. Não existe um exame que comprove essa dificuldade do indivíduo, né? Não é uma doença que, o indivíduo vai tomar um remédio e lá pelos 18 anos ele vai ser curado. Não é. É um transtorno que vai perdurar a vida inteira. O que vai fazer com que esse indivíduo melhore a sua condição são os estímulos da família, a aceitação, né? É o grande carro-chefe nosso aqui. Aceitação, trabalhar, incentivar, motivar. A família é o primeiro que tem que fazer isso. E aí, depois, a escola, que tem um fator preponderante na aprendizagem do indivíduo, vai favorecer o desenvolvimento integral, cognitivo, social, as interações sociais. Tem adulto autista, Asperger, que nunca foi diagnosticado? Tem. Eu conheço vários que nunca foram diagnosticados. Por quê? Porque essa nossa conversa sobre autismo, ela data aí de uns 15, 20 anos, né? Nós aqui mesmo começamos a discussão aí em Mundo Novo sobre autismo em 2006, quando 2 mães guerreiras nos procuraram e nós criamos um grupo, porque ninguém sabia realmente como agir na escola, o que fazer. E nós criamos esse grupo de discussões, de ouvir, né? Muitas vezes era só ouvir os pais, os professores dessas crianças diante das suas angústias. Então, recém tem surgido várias e várias pesquisas na área, mas nenhuma fecha qual é o fator preponderante para que um indivíduo tenha autismo. Não tem nada. Por isso, tem especulações sobre vacina, sobre o uso de alguma alimentação da mãe no período gestacional, mas não há uma pesquisa científica que comprove o porquê daquele indivíduo é autista. Ele pode se tornar um autista? Também tem casos na literatura que comprova que a criança até os 4, 5 anos tinha um desenvolvimento normal, já estava falando, já estava fazendo suas primeiras interações e, de repente, entrou no mundo autístico.
que a gente fala para o mundo autístico? Ela sai introspecção. Ele para de falar com outros indivíduos, para de interagir. Você fala, muitas vezes é confundido com surdez, porque o indivíduo não ouve, parece não ouvir, mas na verdade a dificuldade da comunicação é que acontece, né? Os movimentos estereotipados, criança autista, ele não gosta de brinquedo convencional, como boneca, como carrinho, eles estão sempre brincando com algo que foge do padrão normal. Geralmente coisas que têm o mesmo movimento. Tampa de panela para rodar, pneu de carrinho que ficam horas brincando. Eles selecionam muitos brinquedos por tamanho, por cor, faz distanciamento, medidos assimetricamente. Eles têm uma organização, porque às vezes o pai fala, nossa, fulano é tão organizado, ele não deixa nada fora do lugar, mas ele tem dificuldade, ele não interage com outras crianças. Então vamos observar. Crianças que têm aparentemente um toque, pode ser uma característica de autista. Claro, eu volto a frisar para vocês, não é uma característica que vai determinar. É esse conjunto que eu tenho dito aqui ao longo da nossa conversa. A intensidade com que essas manifestações são apresentadas é que vai dizer se ele é autista ou apenas um Asperger, que é a diferença, né? Então, o TIA, ele tem muitas vezes preservação cognitiva, eles vão aprender na mesma proporção que as crianças têm um diagnóstico, eles têm um bom funcionamento cognitivo, muitas vezes eles são exímios para música, para pintura, se destacam em alguma coisa que não vai exigir dele essa interação e essa comunicação. Muitos adoram representar, não de forma oralizada, mas criar personagens, falar sozinho, interagir com brinquedos, tem facilidade para criar. E tem os Asperger, mesmo eu conheço diversos, que tem uma fala muito rebuscada, que fala com clareza, num português muito preciso, que não tem erros. Crianças de 2 anos estão falando com um português extremamente rebuscado, né? Então, a incidência é de 3 a 5 vezes maiores em meninos do que em meninas. Não se sabe a causa ainda, mas a incidência é muito maior em meninos. Então, não há estudos conclusivos, né? Tem relatos de Asperger e autismo conjugado com uma deficiência mental, com deficiência visual, né? Inclusive, nós temos aqui no município uma criança que é autista e é deficiente visual, que compromete muito mais a aprendizagem, a sua questão social, que já que ele não interage falando ou brincando, ele tem ainda prejudicado a questão visual. Tratamento. Como não é uma doença, se ele tivesse apenas autista e Asperger, tranquilo. Muitas vezes há uma comorbidade. Por exemplo, eles têm questão neurológica, não dormem bem, não se alimentam bem, né, por conta já dessas dificuldades anteriores. Então, o que tem que ser feito? Acompanhamento neurológico, acompanhamento fonoaudiológico, psicológico, muitas vezes, quando ele tem uma comunicação. Então, não se deve tratar um autista como um doente, porque ele tem as limitações da comunicação, da interação, mas muitas das vezes tem o QI preservado, tem a sua inteligência preservada, né? Então, um ambiente estruturado, onde ele possa expor os seus sentimentos, porque muitas vezes, principalmente na primeira infância, os pais sofrem muito, porque eles ouvem muito, ai, nossa, que mal educado, você não educa teu filho. Então, esse é um dos relatos que a gente ouve de mães. Por quê? Porque a criança autista, como ela não consegue falar dos seus sentimentos, do que ela quer, como que ela reage? Com a suposta birra, uma mãe, ele se joga, ele se morde, ele se belisca, ele arranca os próprios cabelos, e de quem está por perto, claro. Por quê? Porque se eu estou tendo um desejo, uma vontade de alguma coisa, de comer, por exemplo, e eu não estou sendo atendido, então eu vou fazer de uma forma que alguém me entenda, né? E isso acaba dando essa conotação de falta de educação. E as mães sofrem com isso, né? Muitas vezes. Por quê? Porque não é uma falta de educação, é uma maneira do filho se expressar. Então, é uma dificuldade muito grande para a família esse momento. E na escola também acontece. Muitas vezes a criança está lá no seu espaço escolar e não consegue fazer uma atividade. Então, dá um rompante. Isso é muito comum no transtorno do espectro autista. Os rompantes jogam carteira, jogam o que tem na mão,
E aí é o momento de tranquilizar, de conversar com os demais alunos, de colocar as dificuldades que o colega tem, para que todos tenham empatia pela situação e que possam ajudar o colega diante das suas dificuldades, né? Então, são várias características que vão determinar se essa criança é ou não autista. Então, observar, procurar especialista, nunca ficar no achismo ou nas pesquisas do Google, né? Claro que eu vou, no final da nossa conversa, eu vou mostrar para vocês uns filmes que vocês possam assistir e um documentário muito interessante do Dr. Drauzio Varela, que trata do autismo. Então, ele é muito esclarecedor, ele traz informações dos níveis de autismo, exemplos, até mostra muitas situações que dá para a gente entender um pouquinho sobre o autismo. Mas o que é mais importante na questão do autista? A aceitação, a mudança desses comportamentos de birra diante de uma situação, entender o seu aluno, o seu filho diante dessas situações. É fácil? Não estou dizendo que é fácil. Como profissional, já passei por várias situações com alunos autistas e percebo que há uma dificuldade muito grande no nosso meio, como profissional e com os pais. Por quê? Porque não é uma situação que eu coloque um aparelho auditivo e meu filho, meu aluno vá ter uma facilidade. Que eu aprenda Libras e meu aluno vá me entender, né? Vai além. Eu digo sempre que mães de alunos especiais têm que ser especiais e professores também. Porque antes da gente saber como lidar, da gente saber o que fazer como profissional, a gente tem que ter aquela coisa de pele, de aceitação do nosso aluno. Aí, as demais coisas, a gente vai atrás, vai procurando, vai buscando. E como profissional, eu sempre digo que o professor, o orientador, o psicopedagogo, ele tem que conhecer como essa família age com a criança, como essa família aceita essa criança. Porque se ele aceita lá no lar dele, lá no reduto dele, em outros ambientes, a aceitação vai ser mais fácil, né? Então, não é quando a gente vê uma criança fazendo birra ou manha, não vamos julgar. Vamos conhecer, vamos procurar, né? Vamos procurar ajudar. A família sofre muito. O professor que tem essa criança, crianças rompantes, sofre muito também, né? Porque a gente fica esgotado, a gente fica sem saber o que fazer muitas vezes, porque a gente não sabe o que nosso aluno está querendo. A gente está ouvindo os colegas falando, ele quer tal coisa, ele quer isso, ele quer aquilo. Mas no fundo, é só ele sabe o que ele quer, por conta dessa dificuldade de comunicação. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, não só para o autista, mas para as demais crianças, né, que a gente convive. Não rotular antes de um diagnóstico, não tá colocando estereótipos, nome, tá dizendo isso ou aquilo antes de conhecer realmente o que acontece. Nós tínhamos em 2006 2 casos de alunos de crianças autistas diagnosticadas no município. Hoje nós temos mais de 15. E eu arrisco dizer que na nossa população a gente tem muito mais. Que tem um livro chamado Mundo Singular, que ele relata situações de avaliação de várias pessoas, vários indivíduos. Muitos adultos foram diagnosticados em torno dos 40 a 50 anos com Asperger ou autismo. Passaram a vida inteira sofrendo uma suposta timidez, com um problema nos relacionamentos amorosos, relacionamentos pessoais, porque não foram diagnosticados, né? Eu conheço adultos da minha própria família, por exemplo, que hoje, com a visão que eu tenho, com a formação que eu tenho, eu posso arriscar um diagnóstico, mas que nunca foi à escola, tem dificuldade, a gente não tem dificuldade para interação com ele, mas há 30, 40 anos não se falava nisso. Então vamos ter essa visão mais humana do ser humano, né? Que a gente às vezes tem uma visão muito deturpada do outro, de estereotipadas, e vamos ajudar. Porque, na verdade, a gente veio ao mundo para isso, para ajudar e para ser ajudado. Então, muito obrigada. Eu vou deixar um linkzinho aqui do documentário que eu acho muito interessante, um documentário que retrata muito, e algumas sugestões de filme.